Salve pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vou aproveitar esse período aí de nos mantermos em casa, né, para a segurança de todo mundo e vamos estudar um pouco, né? Vamos ver como é que funciona a SQL Server em alta disponibilidade na prática. Então a gente vai dar sequência naqueles vídeos que a gente já tinha visto anteriormente e se vocês lembram bem, a gente tinha do último vídeo, a gente tinha um sketch, um esboço, mais ou menos assim. Olha só, a gente tinha um domain controller e um DNS, né? Um servidor de domain controller e um DNS que estão na mesma máquina virtual apenas. E esses caras aqui, opa, não, Marcelo, você tem que fazer direito. Peraí, aqui. Esses caras aqui, eles fazem parte da mesma máquina virtual e eles estão no mesmo. Eles estão respondendo para esse IP 10 aqui, certo? Então aí a gente vai ter o seguinte aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui diminuir um pouco esse. Beleza. Aí a gente vai ter o seguinte. A gente vai colocar aqui, instalar aqui duas novas máquinas. Essas duas novas máquinas vão ser o nosso failover cluster, certo? Esse vídeo a gente vai ver como que a gente instala como que a gente coloca essas máquinas no ar. A gente vai usar Hyper-V. A gente vai colocar essas duas máquinas no nosso domínio, nesse HLab domain, e a gente vai instalar o SQL Server, obviamente, e a gente vai fazer um cluster em cima dessas duas máquinas, beleza? Aqui a gente está falando de Windows Server Failover Cluster, só para vocês entenderem ou se lembrarem, certo? A gente está falando disso aqui. Então, galera, vamos lá. É o seguinte, falando ou relembrando sobre o Failover Cluster Instance, né? FCI, ou o nome completo dele, Always On, Failover Cluster Instances. Lembra que a Microsoft desde a versão 2012 do SQL Server mudou um pouquinho os nomes das coisas, né? Eles simplesmente passaram a dar o nome de Always On, digamos assim, o prefixo Always On, para tudo que é feature que tem a ver com autodisponibilidade. Always On Failover Cluster Instances, Always On Availability Groups, certo? Que a gente vai falar num vídeo mais pra frente. Se esse vídeo aqui fica muito comprido sobre Failover Cluster Instance, a gente coloca uma parte 2 também, tá? Não tem problema, eu divido ele. Olha só, então vamos lá, o que a gente vai precisar fazer aqui, né? O conceito básico desse cara é assim, a gente tem duas máquinas, certo? E a gente tem uma instância SQL01 rodando aqui, nessa máquina, ok? A gente tem duas máquinas preferencialmente iguais, tá? A Microsoft deixou de exigir que esses servidores sejam iguais, mas a gente tem duas máquinas preferencialmente iguais, tá? E aqui nesse SQL01 eu vou colocar aqui vou tentar, né? Se eu souber como é que faz isso aqui. Imagina que isso é um botãozinho de play, tá? Sou péssimo para desenho, mas isso aqui é um botãozinho de play, tá? E aqui eu também tenho essa instância instalada no meu nó 02. Eu chamo os servidores do FCI, os servidores de um cluster de nós, tá? Tanto faz. Eu tenho esse cara aqui, mas aqui a instância está em stop, tá? É um quadradinho isso aqui, sinal de stop, beleza? Eu tenho uma instância instalada, binários de instância instalados nos dois servidores que fazem parte do meu cluster, tá? E claro, por baixo disso aqui, eu tenho um Windows Server Failover Cluster, ok? Isso tá rolando por baixo do meu SQL Server, tá? No sistema operacional eu tenho o Windows Server Failover Cluster instalado, ok? Que é a feature de Windows que permite que eu trabalhe com o cluster especificamente. Legal. Aí eu tenho também um storage, certo? Finge que isso aqui é um storage compartilhado, tá? Nesse storage eu tenho discos apresentados para cá e os mesmos discos apresentados para esse servidor também. Só que só uma máquina pode ter, digamos assim, posse ou disse ownership em inglês, né? Ownership desses discos por vez. A máquina que tem o SQL, o SQL01, a instância SQL01 no ar, né? Desculpa, eu errei aqui. Continua sendo SQL01 aqui também, tá? A instância é a mesma,
tá? Só que ela tá parada em um nó e tá ativa em outro nó. Nó ativo, nó passivo, tá ok? Então o que acontece? O conceito aqui é o seguinte, e a gente tem aqui também tipo uma rede dedicada para Heartbeat, é o ideal, certo? Não é obrigatório mais, mas é o ideal, tá? A gente fala de mais detalhes depois. A gente fala isso com mais detalhes depois. Mas o que eu tenho aqui conceitualmente falando, eu tenho instância binários rodando nessa máquina aqui, na máquina, sei lá, 01, por exemplo. Aqui eu posso definir máquina 01, Windows 01, tá? E aqui Windows 02, beleza? Muito bem. Então aí eu tenho os meus binários rodando aqui a minha instância rodando na minha Windows 01. Tá tudo rodando, funcionando bonitinho aqui. E os meus dados, os meus bancos de dados, tem os MDF, NDF, LDFs, estão nos discos que estão apresentados nesse storage compartilhado entre essas duas máquinas, tá? Aí o que acontece? Por algum motivo por algum desastre, sei lá, por alguma razão da natureza ou algum problema específico, sei lá, ou alguém vai lá e desliga a máquina, esse servidor aqui cai. Esse servidor aqui caiu, morreu, já era, não tem mais. Servidor 1. Automaticamente, quando a gente tem esse tipo de recurso, automaticamente o servidor 02 passa a assumir todo o trabalho que era feito pelo 01. Então o que acontece? Servidor Windows 02 vai perceber, entre aspas, por alguns mecanismos, vai perceber que o servidor 01 caiu, não está mais respondendo, então, opa, eu não tenho mais cluster, eu não tenho mais nenhum tipo de, como é que se diz? Eu não tenho mais conexão no meu servidor primário, então, opa, deixa eu assumir os discos e deixa eu assumir o SQL Server aqui. Aí, a partir desse ponto, esse cara aqui, esse SQL0, a instância SQL01 sobe, quer dizer, desculpa, os discos são transferidos, a posse dos discos é transferida para o Windows 02 e aí esse cara aqui passa a ser a instância ativa, certo? É um botão de play, tá? Acreditem. Então, aí esse cara aqui passa a assumir todo o trabalho que estava sendo feito pelo Windows 01, ok? Beleza? Acho que aqui não tem grandes novidades, né? Cai um servidor, o outro servidor assume. É bem basicamente isso. Aí depois a gente pode trabalhar em refazer o servidor Windows 01. Beleza, galera? Basicamente o conceito do cluster pro SQL Server é basicamente esse, tá? E em cima do cluster SQL Server eu preciso da camada de cluster do Windows. E essa camada de cluster do Windows serve também para clusterizar, sei lá, máquina virtual, no cluster Hyper-V, por exemplo. Serve para clusterizar também Exchange, serve para clusterizar outras coisas que não são só SQL Server, tá? O SQL Server é um dos recursos que a gente pode instalar, que é clusterizável, digamos assim. E é assim, esse conceito existe assim desde o SQL Server 7.0, tá? Então, isso aqui é um negócio já bem antigo, apesar do nome ser relativamente novo, tá? Ser always on failover cluster instance, o conceito em si e o recurso em si já existe faz bastante tempo, tá? O mecanismo mudou, melhorou muito, mas a ideia e a feature já existe há bastante tempo, ok? Vamos passar para um outro conceito aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar outro. Ah, beleza. Então vamos lá. Não quero templates. Sai template. Muito bom. Então, eu tenho aqui falando de maneira bem simples, tá? Eu tenho falando do conceito do Windows Server Failover Cluster, tá? Acho que não ficou legal aqui. Vou fazer um live drawing aqui. Windows 01, Windows 02. Beleza. Aí aqui eu tenho o Windows Server Failover Cluster. Recurso de cluster. Beleza? Muito bom. O cluster funciona com um conceito de quórum, de elementos votantes, tá? Quórum, quando vocês já devem ter, principalmente quem é de São Paulo, quem mora em cidade grande, deve morar em condomínio, ou mora em prédio, alguma coisa assim.
com certeza já participaram de reunião de condomínio, né? O que se diz? Que a reunião de condomínio vai começar quando tiver quórum, certo? O que é quórum? Quórum nada mais nada menos é do que maioria, ou mínimo necessário para algo funcionar, para algo acontecer, tá? Então assim, colocando de maneira bem simplista, nesse caso aqui, eu tenho 2 elementos no meu cluster, certo? Um cluster só funciona com maioria de elementos no ar, maioria de elementos ativos, legal. Como esse meu cluster tem só 2 elementos, eu tenho que ter sempre n dividido por 2 mais 1 elementos. N dividido por 2. N dividido por 2 mais 1 elementos para esse cara tá funcionando sempre. O que isso quer dizer? Não se assusta com a forma, não tem nada assustador aí. Olha só, eu quero dizer que se eu tenho um cluster efetivamente só com dois nós e mais nada, se esse nó aqui cai, eu não tenho maioria, certo? 2, maioria de 2, não tem, né? Não tem maioria de 2, certo? Número par não vai ter maioria, necessariamente, tá? Então eu tenho 2, vai capotar um servidor, vai morrer um servidor, e o que vai acontecer? O meu servidor 1 vai desligar o serviço de cluster automaticamente. Então ele desliga o serviço de cluster automaticamente nessa configuração, tá? Como é que eu evito que isso aconteça? Antigamente, deixa eu voltar aqui. Muito antigamente é ótimo, né? Antigamente a gente colocava um outro disco aqui. Vou colocar aqui dentro do server failover cluster. Antigamente a gente colocava um outro disco aqui que se chamava disco de quórum. Não confunda, não tem nada a ver com o SQL Server isso, tá? Isso a gente está falando do cluster Windows, tá? A gente colocava um disco de quórum que era apresentado, era uma LUN, um disco de sistema operacional, apresentado para os dois servidores, tá? Ora um servidor podia assumir esse disco, ora outro servidor podia ter posse desse disco, tá? Aí o que acontece? Se esse servidor 01 cai, eu tenho ainda uma maioria de elementos votantes dentro desse cluster. Eu tenho ainda o servidor 02 e eu tenho ainda um disco de quórum. Beleza? Então assim, eu tenho agora 3 elementos. Eu passo a ter um cluster, passo a ter um conjunto de 3 elementos, certo? 2 é a maioria. Então se eu tenho 2 ainda rodando, se eu tenho 2 ainda funcionando de maneira ativa, tudo bem, tá tudo funcionando ok, do jeito esperado, certo? O conceito pode ser expandido para mais do que um nó. Para mais do que 2 nós, certo? Um cliente que eu trabalhei um tempo atrás tinha um failover cluster de 4 nós. Ok, funciona. Saca só. Primeiro nó cai. Continua funcionando, eu tenho maioria. Eu ainda tenho maioria, certo? De nós, ainda tenho maioria de nós ativos. Eu não tenho disco de quórum nessa configuração ainda, tá? Caiu o segundo nó. Cai todo o resto. Por que cai todo o resto, Marcelo? Porque eu não tenho mais maioria, certo? 2 é metade de 4, certo? Não é mais maioria. A maioria aqui seria só 3. Legal. Como é que eu faço pra... Pô, mas me parece, Marcelo, um tipo de... Como é que eu posso explicar? Um desperdício, né, de recurso. Você ter 4 servidores e aí, tipo, se tem 2 servidores ainda no ar, você capota todos eles caso 2 caiam, né? Parece um desperdício. Sim, exatamente. Aí é que entra o pulo do gato. A gente colocava um outro disquinho aqui que podia ser acessado por todos esses caras. Esse disquinho é o tal do disco de quórum, certo? Ou disk share witness, como ele é chamado hoje em dia. Aí agora o meu cluster passa a ter 5 elementos, certo? Caiu um elemento, caiu um nó, eu ainda tenho 4 elementos, beleza. Caiu esse outro cara aqui, eu ainda tenho 3 elementos. Então o meu disco impede que o meu cluster capote ou caia se eu não tiver, por exemplo, se eu tiver os outros servidores no ar, ok? Outro ponto importante ou outra coisa interessante é que
a gente tem também, por isso que se dizia que o disco de quórum era um elemento bastante importante, continua sendo um elemento bastante importante. Por isso que se dizia que era sempre obrigatório criar um disco de quórum. Marcelo, então quer dizer que se eu tiver um número par, eu entendi que se eu tiver um número par então de nós, no meu cluster de servidores, no meu cluster, eu preciso necessariamente ter um disco de quórum. A gente já vai falar um pouquinho sobre o que pode ser um disco de quórum, tá? Sim, se você tem um elemento, um conjunto par, sim, exatamente. Mas e se eu tenho 3? E se eu tenho já 3 nós? Antigamente você não precisava de um disco de quórum nessa situação, porque você concorda que aí 2 é a maioria e ponto final? Antigamente, tá? A partir do Windows Server 2012 a gente tem o conceito de a gente nasce o conceito de Microsoft implementa o conceito de quórum dinâmico. A gente vai falar com mais detalhes quando a gente vai implementando na prática o cluster Windows, tá? Mas hoje em dia você sempre define ou disco ou o que pode ser um quórum, né? O que pode ser um elemento extra de quórum? Pode ser um disco ou pode ser um file share, tá? File share mesmo, aquela coisa file. Aquela coisa simples mesmo de compartilhamento de rede. Um espacinho simples na tua rede, tá? Em algum lugar que você sabe que não vai cair, né? Por exemplo, teu servidor de AD ou algum file share ou algo desse gênero na rede que você sabe que não vai cair, tá? Você pode definir tanto um disco de storage especificamente que esteja apresentado para todos os servidores, para todos os nós, ou você pode definir um file share witness que seja acessível para todos os servidores também, ok? Então a Microsoft facilitou muito a história dessa configuração do quórum em si, da maioria dos votantes em si. E mudou um pouquinho também. A gente fala um pouquinho sobre isso um pouco mais tarde, tá? Galera, então, falei demais aqui já. Vamos para nossa prática, então, né? Deixa eu minimizar isso aqui. Muito bom. Aqui o que a gente tem? Então, lembra que no vídeo anterior a gente tem o nosso AD rodando, certo? Aqui eu venho em Windows Administrative Tasks. Só para vocês enxergarem, então, o que está acontecendo aqui. Active Directories. Eu não tenho nenhum computador então nesse domínio ainda, tá? Isso é um domínio relativamente não, isso é um domínio novo. Acabei de colocar ele aqui, acabei de instalar ele, digamos assim, né? E ele tá lá, sem nenhum computador. A gente vai usar o domínio por quê? Eu sei que hoje em dia, Microsoft, a partir do Windows 2016, esse é o Windows 2016, mas mesmo assim, a partir do Windows 2016 é possível criar clusters sem domínio, tá? Mas eu não vou fazer isso, eu quero fazer o jeito clássico, que é o jeito que o jeito que a maioria das empresas de mercado estão trabalhando, tá? Não quero fazer coisa muito nova aqui, porque a ideia é mostrar o mercado como ele é, tá? Então vamos lá. Eu vou então minimizar esse meu domain controller, não preciso dele por enquanto. Vou ele aqui. E aí lembra que eu tinha um template de Windows Server 2016? Pois bem, eu vou precisar agora definir. Eu vou precisar agora duplicar esse template para colocar novas máquinas virtuais. Lembra aqui lá do nosso sketch anterior, lá do nosso primeiro sketch. Eu tenho SQL Lab 01 e SQL Lab 02, certo? Legal. O que eu preciso aqui é agora instalar SQL Lab 01 e SQL Lab 02. Tá? Coisa simples. Então vamos lá. Aqui, template, certo? A gente simplesmente copia esse cara inteiro. Tipo, copy paste mesmo. Deixa ele copiar aí, tá? Vou fazer 2 cópias, tá bom? Isso vai demorar um pouquinho. Eu vou colocar esses caras depois nas pastas corretas.
Isso vai demorar um pouquinho, daqui a pouco a gente continua. Então olha só, galera, eu copiei a minha pasta de template do Windows, né? E aí eu coloquei elas juntinhas aqui do meu HALab na mesma pasta, enfim. Se você abrir aqui, você vai ver que aqui tem tem os hard drives, tudo mais já meio que pré-configurado. E agora o que a gente vai fazer aqui é, dentro do Hyper-V, colocar essas máquinas no ar. Como? Vem aqui no Hyper-V, dá um Import Virtual Machine, certo? Vamos localizar o folder, né? Vamos localizar a pasta onde eu onde eu copiei aquele cara lá, o HALab, certo? SQLab 01. Aí a gente pode colocar aqui, por exemplo. Beleza. Aqui eu quero que ele crie um Unique ID novo, tá? Vamos bagunçar tudo isso aqui. Eu quero que ele crie todos os componentes dentro da mesma pasta, tá? Então você pode perceber que eu dei um Ctrl C antes na pasta e depois o Ctrl V para jogar tudo dentro da mesma pasta, tá? Tudo dentro da mesma pasta. Daqui a pouco a gente mexe no nome dela, tá? Deixa ele fazer a bagunça dele aí. Percebam aqui, galera, então, que ele acabou de fazer o import da primeira máquina e o nome é o mesmo, né? Só que você vai conseguir diferenciar ele com isso aqui, ó. Data de criação da máquina, tá? A data de criação da máquina é agora, né? Exatamente agora. Então, mas o que a gente quer dessa máquina aqui? A gente quer mexer agora na configuração, né? Porque 2 GB de RAM vai ser ridiculamente pouco. Vamos para 4 GB. Vamos manter esse Dynamic desse jeito, né? Pra mim tá ótimo. Vamos aumentar o número de processadores. Vamos para uns 4 processadores mais ou menos. Nome. Tá? Name. SQLab 01, é isso? Vamos consultar a nossa colinha aqui. SQLab 01, perfeito. É isso aí. E aí eu fiz uma outra cópia, eu tinha uma outra cópia aqui da 02, tá? Tá aqui, a 02. Então vamos lá fazer vamos lá fazer a importação dessa máquina de novo, tá? Novamente. Import Virtual Machine. Localiza o folder, né? Que é VMs, Hyper-V, HALab 02. Selecionei aqui o caminho, Ctrl C, Select Folder, Next. Então aqui você clicou no caminho todo, né? SQLab 02, W2 template, seguiu, copy the virtual machine, create a new unique ID. Beleza? Agora a gente vai definir as localizações dessa máquina virtual. Vai dar um tempinho aqui e aí ele vai acabar de importar a máquina virtual. Galera, mesmo caminho de antes, tá? Aqui no template, vamos em settings, vamos antes da rename nela, né? SQLab 02, tá? Vamos limpar esses checkpoints antes de mais nada, mas vamos lá em settings, tá? Eu quero 4 GB, ok? Eu quero 4 processadores, eu quero 4 vCPUs. Disco segue aqui, daqui a pouco a gente vai mexer nele. Quero HVNet 91, tá? E checkpoints, eu não quero checkpoints automáticos. Aplicou, ok? Tá, legal. Vem aqui, apaga esse checkpoint. Deixa ele, tá vendo o status dele aqui, merge in progress? Deixa ele acabar esse merge aqui. Então vamos deixar ele desse jeito. Legal. Aí eu tô com o meu AD aqui, AD Lab 01, que é o que eu vou precisar fazer ele funcionar daqui a pouco. E eu tô com o SQL Lab 01, SQL Lab 02, máquinas já pré-criadas.
Vamos dar um start na primeira então, né? Vamos avaliar aqui como é que tá. Aqui a gente vai passar para o processo de criar o Windows Server Cluster, na verdade. A gente vai preparar o Windows para chegar no Windows Server Cluster, ok? Vamos lá. Vocês devem lembrar que eu tinha comentado com vocês de que a gente rodou o sysprep para deixar a base já pronta da máquina, né? Então é como se a gente tivesse tirado, a máquina da caixa agora, né? Out of the box experience. Lembra? Aqui o Windows vai perguntar pra gente quais são as configurações que a gente quer nessas máquinas, né? Eu já subi a outra também, tá? Aqui a gente vai colocar número serial depois, né? Não vou fazer isso no vídeo, por razões meio óbvias, né? Ok, legal. Na minha primeira máquina, então, eu tenho aqui já um Windows meio que instalado. Ainda não temos domínio ainda nessa máquina, tá? Essa máquina está fora de domínio ainda. O que a gente precisa fazer para ela entrar no domínio? Lembra que ela está no mesmo vSwitch, no mesmo Virtual Switch do AD, né? Então, vamos lá na rede, né? Network and Sharing Center. Ethernet mesmo. Clicou. Lembra o IP que ela vai ter? Sim, muito bem. 192.168 era 91.21, certo? Então, e o gateway dela vai ser 192.168.91. Era 10 o AD, certo? O DNS 6891.10. Ok. Pode ser. Close. Maravilha. Agora vamos lá no Server Manager. Essa tela que ele acabou de abrir aqui atrás. Clique em Local Server. Vamos ter que mudar o nome, vamos ter que colocar no AD e vamos ter que desligar esse firewall, tá? Não é boa prática a gente fazer isso em produção mesmo, tá? Mas isso aqui é só um laboratório pra gente ver como é que funcionam as coisas e pra gente simular algum tipo de situação, né? Então, ping 192.168.91.10. Maravilha, eu tô conseguindo pingar e comunicar no meu domain controller. Legal. E eu tenho o meu domain controller já conectado aqui. Não preciso. Posso fazer um teste nele aqui. Botão direito. Command prompt. Ping 192.168.91.21. Lembra que eu defini? Beleza. Então a comunicação entre entre servidor de domínio e máquina e a minha primeira máquina de SQL está funcionando. Legal. Minimizou aqui. Voltei para a máquina de SQL aqui. Legal. Aí eu vou fechar aqui a parte de firewall. Eu vou clicar aqui no computer name, tá? Primeira coisa, vamos dar um change aqui. SQL Lab 01, nome da máquina, certo? Tira do workgroup, vamos colocar no domínio. HALAB test halabdomain.com. Clica no OK. Ele vai dar um prompt pra gente de username e password do que? Tem que ser aqui um usuário do domínio que tenha poder de adicionar máquinas, tá? Não precisa ser um domain controller. A gente vai usar o domain controller aqui, porque é o que a gente tem, mas não precisa ser um domain controller. Precisa ser algum usuário que tenha poder de adicionar máquinas no domínio, tá? Aqui vai ser administrator. Beleza. Por razões meio que óbvias, eu vou precisar reiniciar esse servidor. Tá? Pode reiniciar agora. Legal. Vamos pro 2. Pro SQL Lab 02. Mesma coisa, mesmo princípio. Só que o IP vai mudar um pouco aqui. Tá?
Se vocês estiverem fazendo isso em casa, eu recomendo que vocês usem Evaluation, tá? A versão de avaliação do Windows Server, tá? Beleza. Continuo na 2, tá? Esquece 1 lá por enquanto. Vamos configurar 2 agora. Legal, legal. Propriedades. TCP/IP v4. Propriedades. 192.168.91.22, certo? 192.168.91.10 para gateway. 192.168.91.10 servidor DNS primário. Ok. Close. Local server. Legal. O que a gente vai fazer aqui? Desliga o firewall. Não preciso dele por enquanto. Vamos mudar o nome aqui, né, para SQL Lab 02. Vamos colocar esse cara no nosso domínio, halabdomain.com. Ele vai pedir pra gente um usuário. Se tudo der certo, ele vai pedir pra gente um usuário, administrator. Beleza. Ok. Reinicia. Beleza, legal. Agora vamos para a máquina 1. Vou voltar para a máquina 1. Mandar conectar nela. Ok? Essa é a máquina 1. Other user. HLabDomain. Administrator. Senha. Deixa ele fazer as configurações iniciais aí dele, né? Legal. Então conectei nele. Clica no local server, ainda no server manager. Tira esse firewall. Ele habilita automaticamente o firewall de domínio. Tira ele. Deixa ele desligado. A gente não precisa dele por enquanto. Porque é um laboratório, é fechado. Isso aqui não está virado para internet nem nada. Então tá tudo certo. Ok, SQL Lab 01. HLabDomain. Até aqui, tranquilo, certo? Vamos conferir a nossa máquina 02. Conectou. Pedir para conectar. HLabDomain. Administrator. Beleza? Mesma coisa aqui, galera. A gente vai desligar o firewall de domínio desse cara, ok? Desligou o firewall de domínio. Ok, é isso então. Vamos minimizar aqui a sessão, as SQL Lab 02, IP, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo como manda o figurino, ok? Agora eu vou voltar agora para o nosso. A gente está próximo ou prestes a instalar o cluster Windows. Legal.